Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E hoje eu vou continuar a análise do conto Famigerado. Na última aula, nós analisamos o início do conto, observando a linguagem e descobrimos que esse conto foi escrito de propósito com foco narrativo em primeira pessoa, para mostrar como é a visão do personagem diante desses cavaleiros que apareceram de repente à porta dele. E percebemos também que ele fica tão nervoso, que começa a contar para a gente a partir de uma perspectiva psicológica. E aí que entra o tempo psicológico, ou seja, parece que tudo está durando muito mais do que de fato aconteceu, né? Então, o tempo é esticado, tem uma tensão maior, porque é um tempo sentido, é o tempo do personagem. E nós paramos bem no momento em que o outro cavaleiro, né, aquele que é o líder desses capangas aí, parou à porta dele, não quis descer do cavalo e disse assim: "Eu vim perguntar a vosmecê uma opinião sua explicada." Vamos pensar, olha. Eu vim perguntar a vosmecê uma opinião sua explicada. Essa fala é a primeira fala desse personagem. E a partir daqui, a gente já começa a fazer uma análise desse personagem, com a nossa perspectiva, né? Com a nossa visão. Eu vim perguntar a você uma opinião explicada. Opinião explicada. Bom, se eu vim te perguntar, eu vim te perguntar a sua opinião. Começa assim, né? Então, aqui a gente já tem uma outra figura de linguagem que compõe essa primeira fala. É uma opinião explicada e é algo que eu vim perguntar a sua opinião. Ou seja, eu estou falando a mesma coisa. Estou diante de uma figura de linguagem que se chama pleonasmo. Então, ele está falando a mesma coisa. Eu vim perguntar a você uma opinião. É lógico que eu estou te perguntando a sua opinião, né? Estou te perguntando, eu vim aqui te perguntar a sua opinião. É isso que ele está falando. É meio óbvio isso, né? O que ele está falando. Então, é um pleonasmo, tá? Outra coisa importante aqui. Nós vimos no último vídeo que esse protagonista é médico. Ficou implícito isso, que ele é médico. Então, vamos ligar aqui os pontos, essas informações. Esse personagem veio perguntar algo para esse médico. Por quê? Porque um médico é uma pessoa que é sábia, que é culta, que estudou, que conhece o mundo, tem mais conhecimento do que uma pessoa que não foi à escola e que não estudou. E que provavelmente é o caso desse personagem aí. Então, ele foi perguntar uma opinião para este médico, porque ele é médico, porque ele é culto, ele é sábio. E pela linguagem dele, a gente percebe que é isso mesmo, porque ele não usou o pronome oblíquo como todo mundo utiliza, né? Ele falou assim: parou-me à porta o tropel, deu-me, tomou-me nos nervos, né? Então ele não falou, eu fiquei nervoso. Ele não falou assim, né? Ele falou, tomou-me nos nervos. Ó, chique, né? Então, o medo me miava, ó. É um cara culto esse personagem, né? Nosso protagonista é culto mesmo. Então, esse cavaleiro foi perguntar algo para esse médico que é culto. Então, começamos a entender a história aqui, tá? Esse médico, por sua vez, continua observando esses caras aí. Então, ele não tá tranquilo. O cara disse isso, ó, eu vim perguntar a vosmecê uma opinião sua explicada. E observe que tem 3 pontinhos aí. Esses 3 pontinhos vai continuar na outra fala dele. Mas olha o que está acontecendo na mente do personagem. Enquanto ele está falando essa fala, tem um monte de pensamentos borbulhando aqui na mente do personagem. Ó, vou ler para vocês. Carregar a celha causava outra inquietude, sua farrusca, a catadura do caníbal. Desfranziu-se, porém quase que sorriu. Daí desceu do cavalo, maneiro, imprevisto, e se por se cumprir do maior valor de melhores modos, por esperteza,
Reteve no pulso a ponta do cabresto, o alazão era pra paz, o chapéu sempre na cabeça, um alarve, mas os ínvios olhos, e ele era pra muito. Seria de ver se estava em armas, e de armas alimpadas. Dava para se sentir o peso da de fogo no cinturão que usado baixo para ela estar-se já no nível justo a demão, tanto que ele se persistia de braço direito pendido, pronto, meneável, sendo a cela de notar-se uma jereba papuda urucuiana, pouco de se achar na região, pelo menos de tão boa feitura, tudo de gente braba. Aquele propunha sangue em suas intenções, pequeno, mas duro, grossudo, todo em troncos de árvore. Sua máxima violência podia ser para cada momento. Tivesse aceitado, né, de entrar, tomar um café, calmava-me. Assim, porém, banda de fora, sem a graça de hóspede, nem a surdez de paredes, tinha para um se inquietar, sem medida e sem certeza. Vós me ser que não me conhece. Sou Damásio da Siqueira, tô vindo da serra. Gente, olha só então. Enquanto o personagem ali, o cavaleiro, tá falando pra ele assim: eu vim perguntar, vós me ser uma opinião sua explicada, eu sou Damásio da Siqueira, você não me conhece. Enquanto ele falou isso, ó, que demorou aqui 3 segundos, na cabeça do personagem ele pensou assim, ele tava lá prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Ali, carregou a celha. Meu Deus, olha, ele desfranziu, agora sorriu. Não, ele não sei, agora desceu do cavalo, ele desceu do cavalo. Não, mas ele tá segurando o cavalo, olha lá. Tá com a ponta do cabresto. Eu acho que o alazão é pra paz. E o chapéu tá na cabeça. Ele não tirou nem o chapéu, mas não tirou o chapéu. Olha os olhos dele. Meu Deus, os olhos dele. Ai, agora ele tá com uma arma, e a arma tá limpa. Ele falou isso, a arma tá limpa, tá sempre aqui, perto do braço, perto do braço. Meu Deus, olha a sela dele, do cavalo, essa cela não é daqui, na região ninguém faz essa cela. Meu Deus, mas ele nem tomou um café. Se ele tivesse entrado, tomado um café, já ia me deixar mais tranquilo, mas não me deixou mais tranquilo. Ufa, né? Tudo isso, gente, passando na cabeça do nosso protagonista. Ele tá muito nervoso com esse personagem que chegou aí, né? Então, o que que a gente vê? O tempo psicológico, né? É um parágrafo construído inteiramente de tempo psicológico. A tensão é tão grande que esse protagonista, para ele, está sendo uma eternidade, né? E não 3 segundos essa ação aí que está acontecendo. Falando da linguagem novamente, acho interessante a gente observar que além de regionalismos, né, como tipo deixa eu ver aqui, feitura, um regionalismo, né? O que mais? O urucuiana, o cabresto, né? São palavras que são regionalismos, mas nós também temos arcaísmos, como quando ele fala que a arma está alimpada. Alimpada é uma versão arcaica, ou seja, uma forma antiga do verbo limpar, né? E que nesse caso ainda permaneceu no interior do Brasil por um longo tempo. Então, é um regionalismo, mas também é um arcaísmo. Vamos continuar. Vós me sé que não me conhece, eu sou Damásio da Siqueira, estou vindo da serra. Sobressalto. Damásio? Quem dele não ouvira? O feroz de histórias de léguas com dezenas de carregadas mortes, homem perigosíssimo, constando também, se verdade, que de uns anos pra cá ele se serenara, né? Evitava o de evitar. Fiz-se, porém, quem em tais tréguas de pantera ali, ó, antenasal de mim a palmo. Continuava. Saiba vós me ser que na serra, por ultimamente, se compareceu um moço do governo, um rapaz meio estrondoso. Saiba que eu tô com ele assim, a revelia. Cá não quero questão com o governo, eu não tô em saúde nem idade. O rapaz, né, muitos acham que ele é um tanto assim esmiolado. Quero que vocês estejam atentos à pontuação nesse texto. Porque, como nós percebemos, além da pontuação
do ponto de vista ali, né, construindo a perspectiva do personagem, formar um suspense, aqui nas falas do Damásio, agora a gente já sabe o nome dele, nas falas do Damásio, desse personagem, que é o cavaleiro, há uma reticências. E essas reticências são importantes para mostrar que a fala dele continua. Então, esse parágrafo que está entre as falas do Damásio é, na verdade, o pensamento do nosso protagonista, do médico. E mostra o quanto ele está pensando, apavorado com tudo o que está acontecendo. Então, mostra pra gente essa tensão. Outra coisa importante também, que eu quero que vocês percebam, em relação ao Damásio, né? Ele está diante de um médico e ele disse que veio perguntar algo para ele. E observem a linguagem, ó. Ele é um cara que ele não tem muita instrução. Ele é um cara de longe, ele é de fato um sertanejo ali, um brabo sertanejo, como o médico diz. Mas ele, nas falas dele, tenta mostrar para o médico o quanto ele o respeita e o admira. Ele tenta fazer bonito. Por isso que as falas dele têm tantos pleonasmos, nós vamos perceber isso. Então ele fala, ó, vós me sé que não me conhece. Vós me sé, ó, o senhor, né, é que não me conhece. Eu sou Damásio das Siqueiras, estou vindo da serra. Saiba, vós me sé, que na serra, por ultimamente, né, é uma pessoa que não teve muita instrução, mas está tentando ser chique, mostrar, né, para o médico que ele tentou, né, ele está respeitando, ele não quer passar vergonha, né? E aí ele tenta utilizar aí a linguagem, uma linguagem mais rebuscada, mas ele não consegue, né? Então, ó, se compareceu um moço do governo, se compareceu, né? Então a gente tem aqui um outro pleonasmo, uma repetição. Saiba que eu tô com ele aqui, ó, a revelia. Cara, eu não quero questão com o governo, eu não tô em saúde nem idade. O rapaz, muitos acham que ele é um tanto assim, esmiolado. Então, a gente vai observando que ele vai pegando palavras que são de uso dele, que são mais informais, como esmiolado, por exemplo, e junta com palavras que poderiam ser um pouco mais rebuscadas. Qual a intenção disso? Mostrar para o médico que ele o respeita. Nesse momento também, a gente percebe que o médico fica mais desesperado, porque quando o Damásio se apresenta, tudo na cabeça dele é confirmado. O cara é um assassino, é um homem perigosíssimo, é um bandido. E aí ele pensa nisso, meu Deus, quem que eu vou? Eu não acredito, tem um bandido aqui na minha porta, com 3 capangas, o que que eu vou fazer, né? E aí ele diz assim, ó, olha que legal, ele tá ali, ó, o Damásio, o grande homem super perigoso, ele tá ali, ó, antenasal, de minha palmo. Antenasal é um neologismo. E essa é outra marca do Guimarães Rosa, do estilo do Guimarães Rosa. Olha só, nós vimos que tem regionalismos, arcaísmos e também tem neologismo, que dificulta mais aí a nossa leitura. O que seria antenasal? Seria assim, ó, antenasal, nasal nariz, ante perto do nariz, antes do nariz, ou seja, o Damásio estava ali, ó, nariz a nariz para ele, na frente do nariz dele. Então, o Damásio falou para ele, né? Ele falou assim: ó, você não me conhece, eu sou o Damásio, então. Eu venho lá da Serra, né? Ele diz: ó, é que se comparecer um moço do governo, eu não tô por aqui, né? Tô a revelia, tô por aqui com esse cara do governo. Mas não sou só eu, não. É que todo mundo acha que ele é meio desmiolado. E de repente ele parou de falar. Tem 3 pontinhos ali. Vamos ver o que o médico pensou sobre isso. Com arranco, calou-se, como arrependido de ter começado assim, de evidente. Contra que aí estava com o fígado em más margens, pensava, cabismeditado. Do que se resolveu, levantou as feições, se é que se riu,
aquela crueldade de dentes. Encarar não me encarava, não, só se fito a meia esguelha, latejava-lhe com orgulho indeciso, e redigiu seu monologar. O que frouxo falava de outras diversas pessoas e coisas da serra, do São travados assuntos incinquentes, como dificultação. A conversa era para teias de aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios. Assim, no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele enigmava. E pá! Vais-me ser, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é? É famigerar, famigerar, família gerado? Então, o nosso protagonista, o médico, está bem nervoso porque descobriu que tem um bandido ali falando com ele. Bandido com mais 3 capangas, né? Na frente da casa dele. E ele não tinha pra onde fugir. E ele também não estava armado, mas o bandido estava. Então, nervoso, ele ficou ali prestando atenção, né, no que ele estava falando. O Damásio começou a falar e de repente parou. E aí ele disse assim, ó: com arranco calou-se, como arrependido de ter começado assim. Informação implícita. Por que o Damásio parou de falar e trocou o assunto? Arrependido de ter começado assim. O que está implícito? Ora, ele começou falando mal de alguém do governo. Ele não sabe o que o médico está pensando. E também não é legal. Você acabou de começar a conversar com uma pessoa que você nem conhece e você começa a falar mal de outra. Se ele nem conhece você, sabendo que você também. E nesse caso tem um agravante: o cara é um bandido. Então, o Damásio se arrependeu. Ficou com medo, né? Ele falou assim: não, acho que não foi uma boa estratégia começar assim. O Damásio se arrependeu. Ele pensou: acho que não foi uma boa estratégia começar assim. Começar de novo. E aí ele começou. Só que o nosso narrador percebeu que ele estava com o fígado em más margens. Gente, anota aí. O que é estar com o fígado em más margens? É estar bêbado, né? Tá super alcoolizado, o fígado não fica bom, né? Então, aqui nós temos uma outra figura de linguagem, acho muito legal essa expressão. É um eufemismo. Em vez do nosso médico chique falar assim, ele tá bêbado, ele fala não, ele fala assim, ó, ele está com o fígado em más margens. Chique, hein, gente? Ele suaviza essa informação. Então, Damásio tá ali falando com ele, né? Sabe você que eu vim por ultimamente, compareceu um moço do governo, rapaz meio estrondoso, eu tô com ele ali, ó, a revelia. Alguns acham, né, que ele é um tanto esmiolado. E como ele tá bêbado, o cara parou e ficou assim, né? Cabismeditado. Anota aí. Cabismeditado é outro neologismo do Guimarães Rosa. E é formado por composição, por aglutinação. Cabis meditado. Cabis baixo com meditação, né? Então ele está pensando e está cabisbaixo. Temos aqui uma junção desses dois radicais. Atualizando aqui a nossa análise com referência gramática, hein? E então esse cabis meditado quer dizer isso, que ele ficou meio assim, né? Pensando ali nesse momento. E aí ele começou a falar sem parar. Um monólogo, ó. Redigiu seu monologar. Ele começou a falar de várias coisas. Porque ele começou meio mal, né? Falando, assim, falando mal do cara do governo. Então, ele tentou dar um jeito ali na conversa. Só que o médico não estava entendendo qual era o objetivo daquela conversa. E ele ficou ali, prestando atenção. E aí ele disse assim: a conversa era para teias de aranha. Outra figura de linguagem, eu acho isso muito legal. A conversa era para teias de aranha é uma metáfora. Gente, vocês já caíram numa conversa de teia de aranha? Vou dar um exemplo. Sabe quando você tá naquele aniversário, você quer brincar, ou sei lá, você quer comer coxinha, salgadinho, brigadeiro, e aí aparece aquela tia que você não vê
há 2000 anos, e a tia vem e começa a falar com você e a contar várias coisas e você quer sair, mas você não consegue, aí você fica assim, aham, 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 e a tia falando, e a tia falando, e a tia falando, e você não consegue sair. Essa é uma conversa para teia de aranha que te pega. E então, depois de falar, de repente, ó, e pá, de repente, o Damásio olha pro médico e fala assim: então, mas você me faz agora a boa obra de querer me ensinar o que que é mesmo famigerado? Ele quer saber qual o significado da palavra famigerado. Agora sim, o nosso médico entende qual é o propósito dessa visita. Disse de golpe, trazia entre dentes aquela frase. Soara com um riso seco, mas o gesto que se seguiu imperava-se de toda a rudez primitiva, de sua presença dilatada. Detinha minha resposta, não queria que eu a desse de imediato. E já aí outro susto vertiginoso suspendia-me. Alguém podia ter feito intriga, invencionice-me, de atribuir-me a palavra de ofensa àquele homem, que muito, pois, que aqui ele se famanasse, vindo para exigir-me, rosto a rosto, o fatal, a vexatória satisfação. Saiba que vós me sê, que saí ainda hoje da serra, que vim sem parar essas 6 léguas, expresso direto pra mó de lhe perguntar a pergunta pelo claro. Se sério se era, transiu-se-me. Lá e por esses meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente. Não tem o legítimo, aquele livro, sabe, que aprende as palavras. É gente para informação torta, por se fingirem de menos ignorâncias. Só se o padre, né, lá no São mas capaz. Com o padre eu não me dou, eles logo me engambelam. Ah, bem, agora se me faz mercê, vós me fale no pau da peroba, no aperfeiçoada, que é que eu já lhe perguntei? O nosso protagonista, o médico, continua observando cada detalhe, cada movimento do nosso Damásio, deste bandido aí. Agora, ele continua ali falando, né? Ele tá ali e ele tá tentando explicar, né? Que ele veio de longe, ó, para perguntar a pergunta. De novo, a gente tem o óbvio, uma repetição de ideia. Perguntar a pergunta, é óbvio isso, é um pleonasmo. Não tem nenhum ninguém ciente. Nenhum ninguém? Olha só, ele tá querendo ser chique, né? Colocando várias palavras, mostrando que tem o domínio aí da linguagem, mas na verdade ele acaba fazendo um pleonasmo, ele tá repetindo a ideia, tá? Então, novamente, um pleonasmo. Mas o fato é que ele disse isso, né? Que ele veio ali porque o médico é culto e ele gostaria de saber o significado da palavra famigerado. Uma informação implícita. Por que ele quer saber isso? Fica implícito que aquele cara do governo, que ele começou a conversa ali, falou para ele que ele é famigerado. E a dúvida dele é exatamente essa. Será que ele foi xingado? Ou será que foi um elogio? Porque ele não sabe essa palavra. Agora, qual a consequência disso? Se foi um elogio, qual é a ação dele? Ficar de bem com o cara, né, do governo. Agora, se for um xingamento, esse cara do governo deve estar encrencado. Porque pode ser que ele queira vingança, ele queira mostrar para esse homem que ele já não gosta muito que ele é que manda. Então ele pode matar esse homem. Olha só, né? Então, o médico se vê diante de um dilema. Ele fala o que é famigerado? Se você olhar no dicionário, famigerado pode ser tanto um elogio quanto um xingamento. Simples, se digo, transfoice-me esses trizes. Famigerado? Sim, senhor, e alto repetiu vezes o termo, enfim, nos vermelhões da sua raiva, sua voz fora de foco, e já me olhava interpelador, intimidativo, apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. Famigerado? Habitei preâmbulos.
Bem que eu carecia noutro interim indúcias, como por socorro espiei os 3 outros em seus cavalos entugidos, até então mudos. Mas Damásio, vós-me se declare, esses aí são de nada não, são da serra, só vieram comigo para testemunho. Só tinha de desentalar-me. O homem queria o estrito caroço, o verivério. O nosso protagonista continuou ali pensando, e agora? Eu falo ou eu não falo o que é? Ele ficou pensando, o que eu vou falar, né? Porque a vida de um homem, aquele cara lá do governo, estava nas mãos dele nesse momento, né? E aí ele fica ali pensando, olhando aquilo ali, olha para os 3, fica implícito, né? Que ele olha ali para os 3, que ele fica com medo, e o Damásio percebe que ele tá com medo e fala assim, esses 3 aí, não liga não, eles vieram só aqui para testemunhar o que você vai dizer, não vai acontecer nada, né? Não fique com medo. E nisso surge aí essa palavra, eles estão mudos. Olha que bonito. Essa palavra também é um outro neologismo no texto. O que significa mumudos? Também formado por uma composição. Mumudos é quando a gente está assim, né? Sussurrando, né? Eles estão mudos, eles estão também pode ser com murmurando, né? Então a gente tem aí essa junção de radicais que forma a palavra mudos. E assim, o médico resolve dizer o que é a palavra famigerado. Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Gente, nós já percebemos, né, pela análise do personagem, que esse Damásio é um cara sem muita instrução, que foi ali de fato fazer uma pergunta para alguém que é mais culto. E aí esse médico respondeu assim para ele, que famigerado é inóxio. Vocês acham que o Damásio entendeu? Célebre, notório. São palavras muito difíceis, não fazem parte do vocabulário do Damásio. Então ele responde assim, ó, para o médico. Observem como ele também quer ser culto, como mostra, como pela linguagem ele está tentando mostrar respeito para esse médico. Dá uma olhada. Vós me ser, mal não vejo em minha grossaria no não entender, mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? É farsância? Nome de ofensa? Viu, gente? Ele não entendeu nada, né? O que o médico tinha falado. E ele resolveu perguntar de novo, sendo educado. Então ele quer saber isso, olha, me leve a mal, mas o que é isso, hein? É um xingamento? Ele só quer saber isso. Me xingou ou não me xingou? Então o médico diz: Vilta nenhuma, nenhum doeço, são expressões neutras, de outros usos. Gente, vocês acham que ele entendeu? Vilta nenhuma? Super difícil, né? E aí, ó, olha o que ele responde. Pois, mas é o que é, hein? Em fala de pobre, em linguagem de dia de semana. Tá falando, pelo amor de Deus, traduz isso, eu não tô entendendo. E o médico vai falar para ele: famigerado, bem, é importante. Aquele que merece louvor, respeito. Ele ainda pergunta: vós me se a garante para a paz das mães? Mão na escritura? Para a paz das mães, ou seja, para ele não matar, né? Ou seja, para a mãe do cara do governo vai ficar feliz que ele não vai, que o filho não vai morrer, né? Então, ele a garante mesmo? Aí o médico diz assim para ele: se certo, era para se empenhar a barba. Do que o diabo, então, eu sincero disse: olhe, como o senhor vê, com vantagens, o que eu queria uma hora dessas era ser famigerado, bem famigerado, o mais que eu pudesse. Ah, bem, soltou exultante. Saltando na cela, ele se levantou e de molas. Subiu em si, desagravava-se, num desafogaréu, sorriu-se outro.
Satisfez aqueles 3. Vocês podem ir, compadres, vocês escutaram bem a boa descrição. E eles prestes se partiram. Só aí se chegou, beirando-se a janela, aceitando um copo d'água, e disse: Não há como que as grandezas marchas de uma pessoa instruída. Seja que de novo, por um mero se turbava, disse: Sei lá, às vezes o melhor mesmo para esse moço do governo era ir-se embora. Sei não. Mas mais sorriu, apagara-se-lhe a inquietação, e disse: A gente tem cada cisma de dúvida boba, dessas desconfianças, é só pra azedar a mandioca. Agradeceu, quis me apertar a mão. Outra vez aceitaria de entrar em minha casa. Agora, pois, esporou-se. Foi-se, o alazão não pensava no que eu trouxera, tese para alto rir. E mais, o famoso assunto. Olha só, o médico decidiu falar para ele que famigerado era alguém muito notável, ou seja, era muito famoso, muito importante. Damácio se convenceu disso e foi embora muito feliz de que ele não tinha sido xingado, né? Na verdade, o médico precisava do contexto da situação para saber de fato qual o significado da palavra e, portanto, como ele não tinha, ele resolveu dar um melhor significado, né? Depois disso, eu queria que vocês observassem que vocês perceberam que ficou mais rápida a narrativa? Então, a partir do momento que ele sabe o que estava acontecendo ali, o medo vai um pouco embora, né? Deixa essa tensão da narrativa, ela desaparece um pouco e a ação flui mais, né? Então a gente percebe que aqui agora a gente tem mais falas, uma fala atrás da outra, essa conversa que agiliza um pouco a narrativa, a ação da narrativa. Então, por quê? Porque esse tempo passou mais rápido, como ele não está mais nervoso, o tempo psicológico, que era a marca dessa narrativa, como se desenvolvia a história, melhorou, acabou sendo mais fluido, mostrando esses sentimentos do personagem. Mas a minha pergunta aqui, para finalizar a nossa aula, é: qual é a intencionalidade desse texto? Ou seja, por que o João Guimarães Rosa resolveu escrever esse texto? Qual a intenção dele? Vocês perceberam que o médico julgou esses personagens desde o primeiro momento que ele o viu na porta dele? Desde o primeiro momento, ele olhou para a aparência e já percebeu que eles eram bandidos, ou seja, julgou como bandido, ficou com medo desses bandidos. Enfim, e toda a tensão da narrativa girou em relação a isso. Então, na verdade, e não aconteceu nada. Na verdade, o Damasio ainda estava respeitando e admirando o médico por sua sabedoria, por sua honestidade. Então, com ele não aconteceu nada. Então, e de fato, se vocês pararem para prestar atenção na narrativa, que ação aconteceu aí? Nada! Toda a narrativa, todo o conflito aconteceu na cabeça do nosso protagonista e não na ação de fato. Não tem conflito externo aí, só tem um conflito interno da alma do personagem. Dessas caraminholas que a gente cria na nossa cabeça, desses conflitos, dessas questões que ficam só dentro da gente. Na narrativa externa não aconteceu nada. Chegaram umas pessoas à frente da casa dele que veio perguntar o significado de uma palavra, ele falou o significado e a pessoa foi embora. Acabou! Agora, o que aconteceu na cabeça dele? Ele ficou com medo, ele ficou em crise, ele pensou em fugir, ou seja, aconteceu muita coisa. Pensou em ter armas, pensou em matar o cara, ficou desesperado. Então, ele, na cabeça dele, muitos conflitos aconteceram. E tudo por quê? Porque ele julgou a situação antes de conhecer e de entender quem eram esses personagens e o que eles estavam fazendo ali. Ou seja, há um preconceito. Um preconceito. O texto fala sobre isso, sobre julgar as pessoas
antes de conhecê-las. Ai, gente, que demais conhecer o Guimarães Rosa por esse texto, hein? Que legal! Espero que vocês tenham gostado bastante. Se cuidem. Um grande beijo para vocês.